Vamos abrir o capítulo 13 de Mateus. E ninguém que participou dos estudos sobre as parábolas, né, vai dizer, não, eu já sei tudo sobre isso. Não sabe. Não sabe porque eu também estou aprendendo ainda. Né? Eu não podia continuar aprendendo se eu já soubesse tudo. E graças a Deus por isso. E nós vamos hoje caminhar neste assunto que o Senhor nos deu para esta noite. Capítulo 13, nós vamos ler, começar no verso 23, verso 24 ao verso 30, e depois no capítulo 13, deixa eu me orientar aqui para continuar falando com os irmãos. Capítulo 13, o verso 23, vamos até o verso 30. Depois nós vamos para a interpretação da parábola, onde nós vamos parar um pouco com os irmãos. Mas a que foi semeada entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Agora o verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60, outro 30. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhes, Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram, querem pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai os seus molhos, em molhos, para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no meio de seu Pai, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai de misericórdia, vem ensinar-nos nesta noite esta tua palavra e que prevaleças na mesma ousadia, em o nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, irmãos, já destacado os pontos, né? Que o semeador é o filho do homem, né? O campo é o mundo, foi assim que ele trouxe a explicação da parábola.
os filhos de Deus, o trigo, o joio, os filhos do maligno, o inimigo, o diabo, o fim do mundo, a ceifa, o ceifeiro, os anjos. Você está estudando lá sobre os anjos aí presentes. O juízo, o joio lançado no fogo e o trigo recolhido nos celeiros de Deus. Nesta forma que está dividido aí esta explicação. Agora, vamos tratar com os irmãos, dentro desta revelação da palavra, a respeito da semente. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. Aqui está a semente. Aqui está a semente que Deus plantou. Ele colocou um mandamento e colocou uma lei. O mandamento, você pode desfrutar do benefício ou se privar do benefício. A lei não. A lei, ou você obedece ou tem castigo pela desobediência. Então a primeira parte ali está plantado mandamento. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas se ele não quisesse comer, não precisava comer. Ele só ia se privar do benefício que aquela árvore traria. Mas na segunda parte ele disse: quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Mas em seguida, ele apresenta o juízo. Por isso que é uma lei. Lei tem juízo. Transgressão da lei é pecado. Transgredir um mandamento, você deixa de ter o benefício que aquele mandamento outorga. Deixa eu citar um exemplo. O dízimo. Dízimo é um mandamento, pastor. Não a lei, não. Sei que o povo vive aí tentando empurrar dízimo como uma lei. Lei é um mandamento. Se você fizer, você tem os benefícios. Mas se você não fizer, você vai se privar dos benefícios. E pode ter certeza, falo isso por experiência própria. De fato funciona. Funciona. Eu não sei como é que eu vivo. Eu vivo. E criamos 8 filhos, né? E hoje está só um terço, pastor, dos filhos em casa, né, da família em casa. Nós estávamos em 11, só um terço, porque um terço viajou. E com um terço em casa, outro terço mora em outras cidades. Mas está aí, né? É 30 e pouco mesmo, pode fazer a conta por aí. Mas os irmãos olhem que vale a pena obedecer um mandamento que Deus escreveu aqui, porque Ele quer nos beneficiar. E a lei? Sementes que Deus plantou, é sua palavra. A lei, ela também tinha uma importância muito grande. Porque mostrava o juízo em cima da desobediência. Como é que o Senhor faz isto hoje? Será que Deus mudou isso? Não. Ele continua aí com o mesmo espírito, convencendo o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Lei estabelecida por Deus. João 3,3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É lei.
essa santa semente foi lançada lá no Éden para o primeiro casal. Quer saber se o evangelho foi pregado para eles? Foi. A santa semente estava lá, com benefícios graciosos e com um benefício maior na lei. Porque a obediência daria eternidade para o homem. Era muito mais do que comer e sentir o sabor. Era uma vida eterna. Mas a desobediência trouxe consequente pecado. Agora, ali Deus plantou uma semente. Para que nós chegássemos a conhecer aquele que de fato salva do pecado. Quer dizer, mas aí não houve pecado até ali. Não, não houve, mas Deus já estava enxergando para frente a desobediência do homem. Por isso que ele botou essa palavra. Ele não botou a palavra, a lei ali, porque havia um pecador. Não, ali ainda não tinha um pecador. Ali estava trigo puro. Ali era boa semente. Lá no capítulo 3, de 1 a 7, nós temos lá, vamos só fazer a leitura. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aí a semente do diabo. Mas veja bem o que consiste a semente do diabo. Os irmãos estão pensando que a parábola que Jesus contou do joio e do trigo era para aqueles dias só? Ou dali para frente? Não, ela já estava lá no Éden. O Senhor plantou trigo e o diabo veio e plantou joio. O que é que constituía o joio? Algo que mudasse a verdade de Deus. Gente, tome cuidado que se a Bíblia diz de uma forma, não é para tentar torcer, diminuir. Porque ela é o que está escrito. Muita gente tem, hoje infelizmente, tem tomado conta, né, as imprensas, não. É a imprensa mesmo, que fabricam as Bíblias, cada vez está surgindo mais. E muitos querendo acertar a Bíblia, tentando acertar. Ainda bem que o Espírito Santo é sempre fiel. Porque, por mais que os homens mudem, o Espírito de Deus está aí para mostrar, mesmo com palavra torcida, ainda Ele vai revelar a verdade, porque essa palavra é poderosa. Mas o diabo veio turvar. Primeiro, ele mostrou, dá para ficar bastante tempo aqui, né? Mas ele mostrou, né, que ele também conhecia. Que o que Deus estava plantando ali era do conhecimento dele. Depois, ele levanta uma pergunta capciosa, psicóloga. Pergunta capciosa. É assim que Deus disse? Provocou, aí saiu. Não, Deus disse, aí vai dizendo os defeitos.
bota os defeitos para fora. E o diabo simplesmente seguiu na sua psicologia. Estou dizendo que os psicólogos são do diabo, mas é bom se eles usassem a psicologia bíblica, né, que dá mais resultado. Essa outra só dá resultado aqui e é temporária. Mas voltando para esse fato, ele conseguiu dizer para eles que o castigo que Deus disse que era castigo não era bem assim. Que ele não ia castigar. Quantas vezes nós ouvimos, olha, Deus é amor. Como é que você acha que Deus vai botar algum filho no inferno? E o pior é que vai. Vai. Eu já vi argumento de pessoas dizendo, não, mas se ele for uma nova criatura, ele vai para o céu. Ele pode aprontar o que quiser que ele vai para o céu. Não é assim que a Bíblia diz, não. Eu sei que tem muito pregador dizendo, não, mas vai. Você pode, agora você é filho, você pode fazer o que quiser. O filho pródigo, se ele tivesse morrido lá, no chiqueiro, que herança ele teria do pai? Nenhuma. Mas vamos seguindo. No verso 15 do capítulo 3, nós chegamos aqui a um ponto muito forte desta revelação. 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Os irmãos sabem qual é a semente da mulher? Jesus Cristo. E os irmãos sabem qual é a semente do diabo, porque ele estava falando da semente do diabo. Quer dizer, a semente que você plantou lá, os irmãos sabem qual é a semente do diabo? Isaías 1,4. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Isso aí. É isso aí. Semente de malignos são filhos de corrupção, de iniquidade. Iniquidade. Isso é plantação do diabo. É joio. E sabe com quem ele estava falando? Alguém sabe? Que conhece um pouco da história ali? Com quem? Hein? Com o povo de Israel. Era um povo chamado por Deus? Era. Mas aqui nesta altura o Senhor estava dizendo, vocês são filhos do diabo. Não foram chamados para o Senhor, mas estavam ali exatamente como filhos rebeldes, que não experimentaram o Senhor, embora chamados para o Senhor. Em Mateus, no capítulo 13, o verso 23, quando ele está encerrando a parábola da semente, ele está tratando ali da semeadura no coração do homem. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Interessante. Aí são frutos limitados. É uma frutificação limitada, é verdade. Porque o objetivo desta plantação, desta semente no coração, é fazer com que as pessoas sejam convencidas das suas trevas, seu pecado. Quando convencido do seu pecado,
são convencidos de que alguém operou uma salvação desta situação. Por isso que ele apresentou lá 30, 60 e 100. Porque nem todos têm uma visão, embora creiam nessa palavra. Mas há pessoas que tomam posse por corpo e alma, assim, amam o Senhor. Há outros que amam, né? Menos, mas amam o Senhor. Mas não são tão fervorosos, tão envolvidos, não querem saber muito mais do Senhor. A sua frutificação ainda está misturada. E o que 30%? É uma vida que ama o Senhor. É uma vida nascida de... Perdão. É uma vida que conhece o Senhor, mas que se acomoda na rede daqueles que estão adormecidos. São frutíferos? São. Por quê? Estão na terra que ouviu a palavra e recebeu. Deu fruto. Até se os irmãos voltarem um pouco lá, vão ver que a terra que tinha espinho até produziu fruto. Fruto que não dava para replantar, mas produziu. Mas essa aqui que ele estava falando que era 30 é melhor do que essa da anterior, né? Do coração que está cheio de espinho. Já são pessoas que o seu coração, por mais que ame ao Senhor, a sua visão está ainda um pouco limitada. Mas vamos seguindo adiante, porque quero chegar com os irmãos, 2 Coríntios, no capítulo 4, o verso 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Interessante. Os irmãos estão vendo que há uma palavra de lei, porque o evangelho é uma palavra de lei. Porque ele traz a revelação da nossa situação, da morte e consequente vida em Jesus. É uma lei. É quase paradoxo, né, dizer que é lei do amor. Mas é uma lei. E meus amados, o diabo vem para cegar os olhos dos incrédulos. Ouvem a palavra, mas não se importam com esta palavra. Porque não chega ao seu coração a revelação, não traz luz. Sabe o que é luz? A luz só se manifesta e ela se torna importante quando há trevas. Eu, essa noite, saí lá pelo corredor de casa. Eu tinha pensado nisso já um pouquinho antes, né? Falei, pensando na esposa lá, falei, deixaram uma grade lá por causa do cachorro. E eu disse, se eu deixar aqui, mas pensei, é perigoso porque a Geni vai passar aqui e vai cair, né? Mas aí de repente lá pela madrugada houve um barulho lá fora e eu resolvi ir lá ver, mas não quis acender as luzes. E fui embora, esqueci do dito cujo e pranchei com a cara no chão, né? Quer dizer, é isto. Se nós não atentarmos para a luz, não vamos ver o que impede o nosso caminho. As trevas vão esconder toda a maldade do nosso coração. Mas a luz, ela nos faz ver. Mas ela nos faz ver e nos dá uma visão plena. Porque ela nos dá a visão da nossa desgraça. Mas um pouquinho mais acima nos dá a visão de Jesus Cristo. E o benefício que traz ao crer nele.
No capítulo 8 de Lucas, o verso 11 e 12, ele vem descrever que o que foi plantado é a palavra de Deus. É a mesma que Deus plantou lá no Éden. É a palavra de Deus. E se a semente é a palavra de Deus. Pode ler, Felipe. São os 2 versos ali. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Muito bem. A semente é a palavra de Deus. Tá bom. A semente é a palavra de Deus. Abre no Evangelho de João, no capítulo 1. Veja que maravilha a palavra está nos revelando aqui. No princípio, sabe o que significa no princípio? Lá na criação. Lá quando tudo começou. E ele diz lá, no princípio era o Verbo. Eu queria que os irmãos notassem bem essa expressão. Palavra, aqui traduzida como verbo, esta é a mesma palavra, né? Mas verbo também nos traz aquele sentido de onde nós chamamos que sai a vida. Pelo menos o que o homem pensa que é dali. É o gens. Mas a vida de Deus é mais profunda que nós ainda não conhecemos. Quer dizer, que a ciência ainda não conhece. E ele está dizendo aqui que este verbo estava com Deus. Ou esta palavra, ou esta semente, que a palavra é a semente. Estava com Deus. E o verbo, era Deus. Seguindo. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada o que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida é o que abre os olhos dos homens. A luz dos homens. Agora, meus amados, já temos aqui a visão daquele que veio a este mundo. Podíamos ler ali o verso 14, né, que diz lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Foi possível ver a glória de Deus por causa desta revelação do Filho. Essa plantação, agora, meus irmãos, é da palavra? É. Mas já não é aquela palavra que ele colocou lá atrás para que os nossos olhos abrissem. Mas agora é a palavra que nos leva a uma experiência com ela. E, meus irmãos, esta é a parábola do joio e do trigo. Vamos ver? O verso, capítulo 5 de João, o verso 39 e 40, que devemos aqui considerar. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. A Escritura fala de vida eterna. É verdade. Mas não se encontra vida eterna ali. Por quê? Existe uma pessoa. E é isso que Jesus estava dizendo. Que ele era esta pessoa. É esta semente que o Senhor está revelando e que seria plantada. Então, nesta segunda parábola, o que nós temos ali, irmãos,
é a plantação desta semente. Onde é, vou levantar essa pergunta aqui também, que a palavra foi plantada? Onde é que esta semente foi plantada? Hã? No coração. Onde é que esta semente foi plantada? Ninguém? Oh, amados. Esta semente foi plantada. Esta semente foi plantada na crucificação. Lá estava o grão de trigo para nascer grão de trigo. Romanos 6, o verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. A primeira é para revelar a luz do Evangelho, mas a segunda é para entrar no Evangelho. Jesus não contou aquelas parábolas à toa. Para entrar no Evangelho, tem que entrar na mesma plantação. Aliás, a palavra plantar, na língua hebraica, é matan, ou mata, é morte. É engraçado. E ele diz aqui, nesse verso 5, que nós fomos plantados onde ele foi plantado. Se os irmãos voltarem à parábola do joio, como é que ele começa ali? Ele disse que que quem plantou foi, está aí no texto, capítulo 13, volta lá, se os irmãos não estão certos, verso 37. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Foi ele que semeou. Como é que ele semeou? Ele foi lá e jogou algum ser lá naquele dia na terra? Não. Ele levou sobre si. Ele pegou o mundo inteiro, colocou nele, e ele foi plantado. Você sabia que você foi plantado nesta mesma semeadura em Jesus? Porque ele disse que ele atraiu todos a ele. Quando ele foi para a cruz, não ficou nenhuma pessoa de fora. Desde Adão até a última pessoa que vai nascer nesse mundo. Todos plantados nele. Se continuarmos lendo ali o capítulo 6, vamos verificar para que nós fomos plantados. Pode ler o verso 6 também. Verso 5, lê de novo, o 5 e o 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Tá bem. É que aí nós vamos entrar em outro ponto, muito precioso. Mas eu quero fixar bem esse ponto aqui com os irmãos. Nós entramos na morte para poder ter vida. Se você não entrar na morte de Jesus, Jesus morreu por mim, é verdade, morreu pelo mundo inteiro. Mas ele também atraiu quando ele foi plantado ali naquela sepultura, naquela cruz.
indo para a sepultura e ressuscitando. Se você não crer neste fato, não há aquela experiência da palavra de conhecer o Senhor. Ele nos deu vida juntamente com Ele. Não é vida à parte. Não é vida à parte. É uma vida nele. Mas eu só recebo essa vida se eu crer nesta plantação de que eu fui colocado lá. Eu fui plantado dentro dele. Agora, meus amados, essa morte e ressurreição gera o quê? O que gera? Hein? Filhos. Filhos do diabo? Não, filhos de Deus. Mas vamos caminhar aqui. João 12, 24, eu vou só citar para os irmãos, onde ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. E Jesus estava falando da sua morte. Você estava incluído nele, eu estava incluído nele. Eu criei nesse fato. Sabe por quê? Porque eu descobri Jesus quando ouvi a falar dessa graça sem par. E essa graça começou na pregação lá no Éden. Lá no Éden. Mas chegando aqui para o final, em Mateus 15, o verso 12 e verso 13. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Essa aqui foi a semente plantada pelo diabo, joio. E o Senhor disse, essa aqui vai ser arrancada. Vai ser arrancada. E os irmãos, voltem lá para o texto de Mateus no capítulo 13, só revendo ali o final desta leitura, quando ele disse, o inimigo que semeou é o diabo, verso 39. A ceifa é o fim do mundo. Isso aqui é juízo final. O ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que... Como é que está aí? Que causa escândalo. Sabe escândalo? O diabo causou escândalo contra o que Deus disse. Lá quando ele plantou o joio, lá no Éden. Lá no Éden. Quando nós perdemos a visão da verdade da palavra de Deus, estamos ajudando o diabo a plantar joio. Plantar joio. Mas veja que ele disse mais. Verso 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu quero ler mais 2 textos com os irmãos, e nós vamos encerrar. Mateus 24. Vamos ler de 31 a 34, depois mais um verso. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira.
quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 25, vamos ler de 31 a 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai haver essa separação. Não pensa que joio vai entrar no reino de Deus. Ah, mas na última hora, não tem última hora. Joio é para ser queimado. O único meio de entrar no reino de Deus é sendo plantado em Jesus Cristo. Se não for plantado junto com ele ali, está de fora, é joio. Aquele texto de Romanos 5,12, né? Só citando, ele diz que o pecado entrou por um homem. Essa semente veio contaminando e o pecado, consequentemente, passou a todos os homens. Todos pecaram. E a morte veio para todos os homens, por causa do pecado de Adão. A semente de Adão. Quer dizer, a semente que o diabo plantou. E meus queridos, se nós não atentarmos para tal caminho do Senhor, o juízo para o joio está ali no verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Joio ou trigo? Pode mudar a situação desta planta joio para trigo? Pode. Se ela for enxertada lá na morte em Jesus. Se não entrar lá, não tem vida. Vai continuar joio até o fim. Não se engane. Você pode ser joio, e acredito que aqui hajam muitos joios. Mas acredito também que há muito trigo. Eu não sei quem é, quem não é. Você pode conseguir me enganar a igreja. Né? Pode até ser batizado, membro da igreja. Né? Pode entrar até nas atividades aí com algum compromisso, né? Ministerial também, por que não até pastor. E ser joio. Vai enganar por um tempo, mas vai chegar um dia onde isso aí vai ser separado. Bode e ovelha não se misturam. Mas o Senhor não mandou jogar os joios fora. Deixa aí. Deixa aí no meio da igreja. É uma provação. É. Mas o Senhor deixa ele aí. Porque ele não quer arrancar os joios. Ele disse para não vir estragar também os trigos. É que falta tempo para entrarmos mais aqui neste ponto. Né? Mas o que ele disse que o joio são aqueles que causam escândalo. Escândalo contra a verdade de Deus. Foi isso que o diabo fez lá no Éden. Causou escândalo. Joio ou trigo?
Se é joio, o inferno está no caminho. Mas se é trigo, entrou naquela plantação no Senhor. Quando Jesus foi plantado, você entrou juntamente com Ele. Mas se ainda não entrou, por que não se apropriar dessa experiência com o Senhor? É só você crer. Eu não vou dizer você tem que crer, não. Isso aí você é que tem que decidir. Você ouviu a palavra. Responsabilidade é de cada um que aqui está. Amém?